O tema é Confira Tudo, a importância do licenciamento digital de obras. Nosso convidado é do Regulatory Domain da Building Smart International. Bem-vindo, Nick Nisbet. Good evening. Boa noite. Eu peço desculpas, mas eu vou falar em inglês. Mas eu sou muito grato de estar aqui, por ter me convidado para falar aqui com vocês ao final da conferência. E tudo que eu pensei que eu ia falar aqui, eu tive que mudar por causa de tudo que eu aprendi nesses últimos 2 dias, mas o que ele me pediu para falar é a importância das permissões digitais, e eu vou falar sobre isso. Mas eu também gostaria de falar sobre algumas outras coisas primeiro, se eu puder. A primeira coisa que eu quero fazer é agradecer aos tradutores. Eu acho que os tradutores estão me ouvindo agora, certo? E as suas traduções têm tornado essa conferência muito interessante e para pessoas que não falam os outros idiomas. Mas sim, é um prazer estar aqui e poder falar algumas coisas sobre as permissões digitais. Eu gostaria de começar com uma expressão em inglês, que eu espero que se traduza para o português sem ser rude, que é: você sempre se lembrará da sua primeira vez. Isso é a minha primeira palestra desse tipo, é a minha primeira vez no Brasil, a minha primeira vez na América do Sul. E eu tenho sido surpreendido pelo entusiasmo e a determinação das apresentações aqui para usar o BIM e fazer um bom uso do BIM em todas as diferentes regiões e de diferentes formas. Então, é um prazer estar aqui. Eu acho que vocês devem estar orgulhosos de terem uma organização feita, uma organização de BIM feita tão bem assim. Mas acho que eu também quero compartilhar algumas ideias sobre compliance envolvido. A adoção de BIM é uma grande oportunidade para ter precisão e eficiência. Mais importante, também é a oportunidade para entregar os resultados sociais, econômicos, ambientais mais precisos. São as exigências dos clientes, dos corpos de regulamentação e das outras partes da sociedade. A minha mensagem é que para construir com padrões inteligentes e as padrões de licença e outros padrões internacionais, quer dizer que as exigências têm que ser tratadas de forma eficiente. Então, por que eu falo que você sempre vai lembrar da sua primeira vez? Aqui estão alguns desenhos de um sistema que eu comecei a trabalhar em 1976, eu ainda estava estudando, e o professor de matemática, ele estava falando sobre o que os computadores podem fazer. Eu fiquei abismado, e eu já queria ser um arquiteto ou um engenheiro, e de repente eu pude ver uma ferramenta que mudaria tudo. Então, assim que eu terminei os estudos, eu me juntei à equipe que estava desenvolvendo um sistema BIM em 1977. Agora, os desenhos, como você pode ver, não são tão especiais assim. Era mais sobre as residências sociais, quanto mais eram construídas na Escócia, na época. Mas também de produzir desenhos coordenados, claro. E também automatizou o fluxo e os designs BIM e usou dados e fez computação de perda de calor.
e fez resumos e automaticamente preencheu o layout dos móveis. E o que é especial quanto a isso? É que todas essas coisas eram exigências regulamentares. E nesse sistema estava satisfazendo as regulamentações da época de forma automática. Sim, estava satisfazendo. De forma compreensível, quase. Mas me causou uma grande impressão e eu estava disposto a desenvolver esse sistema por 9 meses, até então estudar arquitetura de verdade na Universidade de Cambridge. Então, eu falei, bom, computadores não tem nada a ver com arquitetura, nunca mais mencione algo assim. Então, eu sempre soube que bem seria importante. Eu já tinha visto o que isso era capaz de fazer, mas de alguma forma não foi um grande alvoroço na época. Mas o motivo por trás disso, é claro, é que o sistema era executado num sistema que era de complexo acesso na universidade. Era uma ideia muito boa, mas com um hardware muito caro. Mas isso era 1977. E eu achei que eu sabia eu imaginava como seria o futuro. Mas alguma coisa deu errado. Entre 1977 e o futuro que eu achei que a gente ia ver. O que poderia ter sido isso? E naquela época, a gente tinha duas coisas para trabalhar. Uma era papel, documentos, desenhos. Todo mundo na indústria sabia o que um desenho era e o que fazer com isso, e o que você quer aprender para fazer com isso, e como você compartilhava. E é claro, a gente dependia do sistema postal. Alguém se lembra que isso existe? Aí alguma coisa aconteceu. E eu boto a culpa no Bill Gates, porque duas mudanças aconteceram. Com o computador pessoal, a gente obteve comunicação eletrônica e logo depois o e-mail, e tinha modelos e mensagens eletrônicas. E a terceira coisa é que a gente tinha computadores menos poderosos. Então, a gente ficou preso porque não tínhamos o poder computacional para fazer as coisas interessantes. Então acabamos com aquele drafting computacional por cerca de 15 anos e agora que estamos realmente começando a deslanchar nisso. Então talvez são 30 anos de dificuldade técnica e tecnológica. Agora temos os indícios dessas três coisas. Não tem sido fácil. A primeira prática de arquitetura que eu fiz, os parceiros se recusaram as permissões de qualquer informação eletrônica de sair do escritório. Todo mundo era banido de usar disquetes para compartilhar informação. Como um técnico, eu faria os disquetes e ia para algum pub inglês depois do trabalho e vi os números de outras empresas e compartilhar esses disquetes só para poupar trabalho nos projetos. Mas ninguém sabia como fazer a construção, como fazer os prédios, coordenação. Não era baseado em desenhos ou no serviço postal. Por que demorou tanto para obter essas respostas? Bem, o que estava faltando era um novo conjunto de padrões para dizer, é assim que você deve trabalhar agora. Muitas pessoas pensaram como a empresa deveria ter trabalhado internamente, mas poucas pessoas estavam pensando em colaboração, projetos conjuntos, relacionamentos entre clientes e a indústria, relacionamentos entre os fabricantes dos produtos e por aí vai. Então demorou um tempo para desenvolver padrões. A gente tinha os padrões, hoje em dia temos ISO, os padrões internacionais, e a gente chama de Building Smart.
os consórcios que temos trabalhando hoje, e esses documentos são um trabalho duro para escrever. Se você acha que é difícil para lê-los, imagina para escrevê-los. Eles são sujeitos a um alto nível de escrutínio. Eu já me sentei em reuniões com 900 comentários e um rascunho para trabalhar com eles. Então, é muito mais do que qualquer publicação acadêmica. Mas eles estão ali para o mundo para concordar, e de alguma forma o Building Smart, esses padrões são feitos com capítulos ao redor do mundo. É muito bom ver o capítulo brasileiro de construção e essas partes americanas também em desenvolvimento. É aí que as ideias novas e as originais vêm. Se for perguntar, órgãos como ISO não fornecem ideias novas, mas eles documentam as existentes. E essas normas estão lá para ser usadas. Então, isso na verdade demorou 30 anos para funcionar. Então, nós vamos falar sobre 3 normas. 2 eu acho que você já ouviram, e acho que uma não. Aí depois eu vou falar de novo sobre o compliance digital. A primeira tinha sessões especiais falando sobre a EFC no Smart Room. Demorou 30 anos para desenvolver e foi baseada em ideias que vieram 40 anos antes disso. E realmente é uma teoria de tudo que precisamos dizer a um ambiente de construção. É uma antologia, é uma palavra assustadora, mas é um conjunto de ideias que fazem parte desse cenário. Pode ser representada de várias formas diferentes e pode ser apresentada de volta para você de formas diferentes também. E a coisa para pensar sobre o IFC é que é como uma noz. Tem uma camada bem dura e fixa, e em torno disso tem coisas mais brandas, mais suaves, moles, que você pode ajustar da forma que achar melhor. A gente tem o dicionário de Building Smart dizendo que você pode compartilhar os seus padrões nacionais, suas normas nacionais, suas melhores práticas. E depois, sim. Aí tem um horizonte mais brando que você pode alcançar. E eu acho que esse é bem robusto. Acho que tem umas 5 versões do IFC que eu já vi ao longo dos anos, e cada uma delas é bastante compatível com a outra anterior. Então fizemos grandes conquistas. Isso é provavelmente o que vocês conhecem. Desculpe, está um pouco pequeno aqui. Provavelmente é o que vocês conhecem sobre o que o IFC pode abordar. Lugares, zonas, espaços, instalações, construções, sistemas, elementos de construção e projetos em geral. Mas é só uma fração do que o IFC pode fazer. E eu acho que uma das coisas que o sistema regulatório é que também aborda o processo. Então, no IFC completo, não é só a ideia do projeto, mas ele também tem planejamento de trabalho, tem tarefas, ações, recursos e por aí vai. Então, quando você busca informações, o IFC pode fazer isso por você. Isso realmente é muito importante. Nós ouvimos antes falar sobre o IFC 5. Sim, há mudanças na representação da informação, mas o esquema do IFC basicamente vai permanecer o mesmo. Pode mudar um pouquinho, mas eu acho que é um bom fundamento para você verificar que a informação é o que importa. E não deveria depender das ferramentas que nós utilizamos para criá-las. As informações constituem o valor das ferramentas que nós utilizamos, também das ferramentas de análise que vêm e vão.
Isso faz parte da capacitação que eu dou sobre IFC, e o que é importante é o que está em azul. O IFC pode representar qualquer coisa. Um dia, alguém aqui no público pode começar a pensar, se quiser, nós vamos verificar alguma coisa que também seja bom para a parte ambiental, além do IFC. Mas, basicamente, o que nós falamos, o trabalho de design, ou também de construção, ou também operações de edificações, pode ser representado no IFC, porque qualquer coisa pode ter uma geometria, se necessário, pode ter atributos, propriedades, quantidades, pode ter também associações e também conexões. O IFC não é somente um conjunto de classes, ou também não é como se fosse aquelas peças de Lego que você vai juntando. Na verdade, se trata de você conectar os elementos e depois verificar o que é que você constrói, o que é que você utiliza no ambiente. E isso, na verdade, é um leque de propósitos para poder sustentar cada um deles, para criar espaços para realizar coisas. Quanto mais você conhece o IFC, quanto melhor você compreender, você pode verificar o que você pode fazer com ele. A segunda norma da qual eu gostaria de falar é a ISO 19650. Bom, essa norma começou como um conjunto de ideias com Melvin Richards e eu mesmo e alguns outros no Reino Unido. É que o aeroporto de Heathrow precisava de um novo terminal. E a questão é, o que nós vamos utilizar? Vai ser o BIM ou os desenhos? E como nós vamos ter uma coordenação de todas essas diferentes habilidades, profissões, também áreas de atuação, especialistas, que não utilizam papel. Então, o Mervyn falou, o que você precisa fazer para respeitar o que se fazia no papel e como respeitar o trabalho das pessoas e como permitir que as pessoas colaborem. E nós sentamos, e aí depois então nós redigimos uma norma britânica, e o que nós fizemos foi inventar essa frase de container de informações, que são desenhos ou documentos, ou também parte de um desenho, ou parte de um documento. E aí depois, então, nós elaboramos essa norma em duas partes, com duas grandes ideias. Uma delas era a informação, que era somente para uma peça de infraestrutura, uma parte de infraestrutura. Nós tínhamos que especificar e também fazer as compras e também fazer a entrega. E nós tínhamos que ter certeza dessa entrega. E isso tinha que estar representado de alguma maneira. E, claro, que essa informação também tinha que ser utilizada. Então, uma coisa do que trata a ISO 19650 é de informações que precisam ser consideradas juntamente com outros aspectos dos contratos e também de procurement e etc. Se você não especificar, fazer a compra, armazenar, utilizar essas informações, então essa ISO valeria menos do que deveria ser. Há pessoas que têm argumentos muito fortes de que um ativo construído sem um BIM é inútil. Mas uma grande parte desse ativo são as informações que são utilizadas. E as informações são utilizadas para construí-la. Outra parte da 19650 que é muito importante é essa ideia de um ambiente de dados comuns. Lembrem-se de que nós tínhamos o compartilhamento de dados, também o SharePoint e outras coisas semelhantes. Também nós tínhamos outros tipos de plataformas de compartilhamento de dados ou de arquivos. Mas a questão toda desse projeto era que você precisa utilizar essas ferramentas, mas elas são perigosas, porque não há regras.
O que nós fizemos com essa ideia do ambiente de dados comuns é que havia regras a serem seguidas. Se nós formos respeitar os parceiros num projeto, se nós vamos criar confiança, então, a grande surpresa para as pessoas é que o ambiente de dados comuns tinha apenas poucas exceções. Então, o que nós fizemos dizer é que há regras do que você pode fazer. Se você for o autor de alguma informação, você pode atualizá-la. Se você for uma outra parte, por exemplo, o empreiteiro líder, então você pode também mudar alguma coisa, mas você não pode mudar o nome do documento. Você não pode mudar o histórico daquele documento. Então, toda a questão com o CD era muito poucas coisas que você podia fazer. E nós conversamos muito sobre o que fazer. Um dia, alguém sentou, eu estava dando uma aula e uma pessoa sentou na frente da sala e falou, é que isso aqui não funciona. E eu pensei, bom, de novo, isso aqui vai ser uma aula difícil. E eu falei, de que maneira o CD não funciona? E essa pessoa respondeu, no último projeto em que eu trabalhei, nós tínhamos 7 CDs e ainda assim não funciona. E a resposta, claro, é que você precisa de um CD unificado. Então, aquele gráfico famoso mostra que esse é o trabalho ainda em andamento, que é privado, mas você precisa compartilhar isso. E essa é a grande ideia disso. Porque antes, nós tínhamos que fazer os desenhos de última hora, muitas vezes. E, às vezes, ninguém notava algum erro. Agora, com o compartilhamento, as pessoas podem encontrar erros nos trabalhos dos outros, podem articular isso, solucionar os problemas antes que isso vá para o canteiro de obras. O grande benefício desse estado de compartilhamento é dizer, este é o momento de você fazer as coisas certas. Eu sei que há alguns empreiteiros no Reino Unido que escondem as coisas do share estate, porque é o que eles costumavam fazer antes e continuam fazendo. Então, o CD é uma máquina que gera confiança, mas como uma máquina de café, ele não funciona a menos que você ligue essa máquina e siga as regras. Então, nós temos um método, é um método de substituição dos papéis antigos por um conjunto de regras. Se você quebrar essas regras, você quebra a confiança. Bom, agora chegamos à terceira norma. Então, eu gostaria de perguntar, alguém aqui já ouviu, leu alguma coisa sobre a ISO 19911? Não vejo ninguém levantando a mão. Eu não me surpreendo com isso. Porque é o irmão menor das outras duas normas. Aqui você precisa pensar em requisitos. E, de novo, há duas grandes ideias em torno dessa norma. A primeira é que os requisitos que nós nos impomos a nós mesmos, ou tentamos impor, têm 3 camadas. Existe o nível executivo, ou seja, o que é que nós estamos querendo atingir com isso? E o que é o nosso serviço nesse projeto? Quais são nossas ambições? Existe o nível de gestão, em que nós decidimos quais são os controles ou ferramentas que nós estamos estruturando para poder organizar os processos e as informações. E depois tem uma terceira camada, que é do nível de implementação. E aqui é onde nós colocamos os requisitos sobre os entregáveis. Também, então, toda peça mobiliária também precisa ter um fabricante, é isso que quer dizer. E a outra parte dessa norma é sobre como você redige esses requisitos. Isso introduziu ao mundo a ideia de RACE.
Em inglês, RACE é requisitos, aplicabilidade, seleção e exceção. Então, significa que você não vai escrever algum requisito, você precisa se basear de quando esse requisito vai se aplicar. Ou seja, em que categoria, em que tipo de sistema de classificação isso vai se aplicar. Você precisa selecionar alguns aspectos e que isso vai ser aplicável. E aí você redige as exceções. Então, essa é uma disciplina mostrando sobre como você redigir os requisitos nos documentos. E o fato de fazer isso é que isso significa que pode ser revisado e depois aprovado, ferramenta por ferramenta, ou neste caso, mesa por mesa, ou tabela por tabela. Então, isso torna o BIM sistemático em termos dos requisitos. Desde 1976, mais ou menos, um pouco antes disso, não tínhamos muito essa questão de requisito. Havia requisitos reais ou também exigências de informações. Então, como indústria, nós precisamos levar isso a sério sobre a não produção de grandes documentos de PDF, que frequentemente simplesmente são copiados e colados de outros grandes documentos de PDF. Em vez disso, nós temos que começar a ser mais precisos e testar o que nós temos. Então, é uma produção de requisitos que, na verdade, significa que nós não precisamos de longos documentos com requisitos. Precisamos, sim, ser precisos e as pessoas precisam aceitá-las, poderiam também alterá-las, aceitá-las. E depois isso acaba se tornando somente uma grande quantidade de papéis. A metodologia pode também trabalhar em outras frentes, como eu já falei. Mas eu queria falar sobre essas 3 normas, porque são os pilares da forma como nós queremos avançar hoje em dia na implementação do BIM. Nós temos um conjunto de normas que mostram que nós estamos no rumo certo, não são perfeitas. Eu já contribuí para as 3 delas, então, claro que eu reconheço que pode haver erros. Mas essas 3 normas ajudam a trabalhar com licenciamento digital. Sim e não. O licenciamento digital é diferente para a construção de edificações e também para o seu projeto, porque não se trata de conferência. Se você tem um contrato, provavelmente você poderá negociar alguma das cláusulas ou também alterar algumas das cláusulas. E a licenciamento digital significa que a sociedade dizendo que nós queremos edificações que estejam de acordo com isso ou aquilo. Mas isso não é negociável. Então, nós temos que melhorar muito no uso do BIM. Isso porque não existe alguma forma de você desviar, de você evitar fornecer informações para o licenciamento digital. Ou seja, tem se demonstrado ser difícil. Eu trabalhei no sistema de Singapura em 2001, mais ou menos. Eles estavam digitalizando o seu processo regulatório. Levou 4 anos para isso. E durante esse tempo, eles tinham regulamentações de peritos, eles tinham especialistas em regulamentação e também em modelagem e IFC, e eram pessoas que trabalhavam sempre nessas cláusulas todas. E foi um trabalho muito duro. E no final das contas, o sistema foi bem sucedido, porém era muito difícil de mantê-lo. Então, nós tínhamos ali a patente básica para seguir, então nós tínhamos regras para seguir, mas nós tínhamos que verificar o que precisaria ser verificado. Mas também, o que é que conta como evidência? Em alguns casos é muito simples,
Por exemplo, algumas coisas podem ser medidas, então isso conta como evidência. Mas também há outras coisas que podem ser contadas como evidência, mas que também precisam ser levadas em consideração. Não é somente qualquer informação que está no BIM. Então, sim, nós precisamos buscar as informações que estão nos nossos projetos, no BIM, no sistema GIS, e também outros documentos de especificações, ou também tabelas de quantidades. Mas, sim, nós temos que ter certeza de ter todas essas evidências. Temos que verificar as regras comparadas com nossos modelos de modelagem de ativos. Em alguma das sessões, nós ouvimos falar que tem um dicionário das edificações, que é uma boa forma de você unificar a linguagem do BIM e também das regulamentações. E nós precisamos gerar resultados. Isso nos permite ser mais precisos e tem que ter eficiência, principalmente na preparação dos modelos e das regras, e também precisam ser razoavelmente completas. Então, o desafio no licenciamento digital são essas. E nós precisamos produzir evidências que sejam aceitáveis tanto para os projetistas quanto também para as autoridades públicas. Então, você não pode utilizar IA para licenciamento digital. Lamento dizer isso, mas não tem como você ter uma resposta rápida para isso, ou fácil. Se eu utilizar IA para verificar o meu desenho ou projeto, e eu disser que isso passa, e depois a autoridade local vai falar assim, vai utilizar IA para verificar o meu projeto e dizer que isso aqui não está bem, então você acaba não tendo nada. A única forma de funcionar, o licenciamento digital funcionar, é você ter evidências e argumentos. Então, nós precisamos de regras. Há muito mau entendimento no entendimento do licenciamento digital. Alguns estão aqui. Muitas pessoas começam com a ideia de que a informação que está no BIM é verificável. Se não estiver lá, não está bem. Não é assim. Nós temos muitos documentos que vão numa solicitação de licenciamento e é preciso ter certeza de que todos esses documentos são verificáveis, não somente do BIM. Outra má compreensão, mau entendimento, é que verificação significa programação. O sistema de Singapura envolveu muita programação. E é por isso que, naquela forma, isso nunca vai ser repetido. Da mesma forma, algumas pessoas acham que verificação é você utilizar templates, porque o template pode ser encontrado no Celebrity ou também em várias outras ferramentas. O problema com o template é que nem sempre ele está de acordo com as regulamentações. E como eu disse, você não pode utilizar IA ou outros modelos de aprendizagem de máquina para licenciamento digital, porque tudo que você vai fazer é atrasar ainda mais por meio de controvérsias que podem aparecer. Então, nós precisamos levar a sério esse assunto do licenciamento digital, levar em consideração os requisitos também de forma muito séria e também estabelecer as regras de forma séria. Alguns de vocês devem saber que estou trabalhando hoje num doutorado. Eu espero que nada que eu tenha dito tenha assustado vocês ou seja muito acadêmico. Mas uma das coisas boas de fazer pesquisa é que você pode dar um passo atrás e olhar o que é que está acontecendo no mundo. Esse gráfico mostra a representação do que nós apresentamos no painel e do trabalho que foi revisado para falar algo sobre o licenciamento em todo o mundo. Nós começamos com 17 países na Europa, depois passamos para outras áreas e a questão foi, essa é uma boa representação do processo? Eu não vou chegar em todos os detalhes minuciosos, mas eu recomendo que usem esse tipo de diagrama. Tecnicamente, é uma anotação do sistema de processo
E no jargão a gente chama de swingle, porque todas as pessoas diferentes envolvidas vão nadando para cima e para baixo nessas faixas, essas raias diferentes, mas é um formato diferente de entender o processo. E também é muito bom se você quer melhorar o seu processo. Tente fazer agora, ver o diagrama em como você quer que seja. E tem uma coisa sobre esse diagrama. Você pode ver que tem 4 diamantes no processo. Isso é para dizer que não tem uma decisão numa verificação de compliance automática. Na verdade, tem 4. O primeiro é: eu preciso fazer um envio? Em muitos países, trabalhos pequenos, pequenos ajustes, você não precisa enviar alguma coisa. Em algumas partes do mundo, prédios históricos, se você fizer qualquer alteração pequena, você tem que fazer um envio, um reporte. Em alguns países, eles têm reduzido o controle regulatório para o crescimento econômico e por aí vai. Então, tem um conjunto de regras sobre essa situação. E se você vai começar em qualquer lugar, eu começaria ali, porque você precisa garantir que você não vai desperdiçar o tempo das pessoas que vai ficar inspecionando para fazer uma submissão quando não é necessário. A próxima parte é com as autoridades. E tendo recebido esse envio e não está completo, é inválido. Algumas vezes isso tem a ver com não ter pagado a tarifa correta, ou a pessoa que fez o envio não era qualificada para fazê-lo, e algumas vezes é sobre ter informações suficientes para tomar uma decisão baseada naquilo. E depois a gente chega à maior delas, que é a submissão, ela está em conformidade ou não. Então a gente desenvolve verificação de compliance automática e, essencialmente, você esperaria que o resultado seria um sim ou não. Não. Isso está errado. Você vem com a pergunta se a submissão está em conformidade ou não. Ou se faltam informações, e isso é importante. Porque em alguns casos você pode ver que precisa de mais informações, às vezes é devastador e o envio simplesmente falha a certa altura. Mas ali tem um quarto passo. A gente pode aprovar essa submissão, e isso pode ser a parte política, ou um comitê, ou um expert de tecnologia, expert técnico, mas eles têm que ver o resultado, verificação de compliance, e traduzir em algo que seja mais próximo do sim ou não. Seria pelo menos um sim, desde que você faça essas coisas, ou não, até que você resolva essas questões, seja lá o que for. Verificação de compliance é uma coisa. Licenciamento digital precisa de várias decisões, então eu estou confiante que as primeiras 3 podem ser automatizadas. Mas algumas coisas na quarta decisão sempre vai acontecer entre 4 paredes fechadas. Particularmente quando chega no zoneamento, a cidade, durante comercializações que estão sendo feitas. Então você vai precisar de um certo conjunto de regras. Então fizemos esse grupo e estamos testando em alguns países. E parece que está funcionando. Então temos um modelo de processo, não é o mesmo desde o ano do século passado, que não tem apontamento, negociação, plano de execução. Se trata de proporcionar as informações para o processo de forma precisa. Então, temos as ferramentas corretas, mas precisamos torná-las online para fortalecer esse licenciamento digital e torná-lo confiável, porque temos essa colaboração. Aqui. Então, chegamos a algumas conclusões aqui. Temos o que precisamos para o licenciamento digital?
Acho que temos os modelos e os processos e as regras para isso. Chegar às regras é a parte mais difícil. Quando a gente saiu lá de Singapura, passamos 4 anos lá produzindo o sistema. Estavam felizes com o que alcançamos. Aí que chegamos nos Estados Unidos e falamos: por que você não faz sistema nos Estados Unidos? E eles falaram: porque temos 3.000 condados e cada condado pode ter regulamentações diferentes. Aí a gente fez a conta de 4 anos vezes 3.000, talvez não. Então aí eu comecei a pensar, e por que isso está levando tanto tempo? E aumento chegou a ser a resposta. Aqui você vê uma imagem de uma regulamentação inglesa, destacando em verde as coisas que se aplicam. Isso se aplica a portas, a estruturas, a entradas acessíveis, que é um tipo específico de entrada em um prédio. Você pode ver que algumas coisas estão em laranja, porque essas são as exceções. E você pode ver que tem algumas coisas marcadas em azul, que são exigências. Então nós não precisamos reescrever as regulamentações, só precisamos de alguns marcadores coloridos. Isso é bem empolgante porque significa que não precisamos de programas, só precisamos que as pessoas entendam as regulamentações com simples lápis coloridos de crianças, e a automação pode fazer o resto para nós. Eu acho que isso é bem empolgante, porque isso significa um progresso. Eu não sei como que é no Brasil, mas no Reino Unido as regulamentações geralmente são revisitadas a cada 3 anos e você não pode demorar 4 anos para chegar na conclusão. Você precisa fazer isso numa questão de meses ou até semanas. E é por isso que está acontecendo esse atraso. Porque precisamos de uma forma nova de capturar essas regulamentações que não dependa em softwares. Alguns dos meus melhores amigos são programadores de software e acho que talvez precisam de um novo emprego. Então acho que temos o que precisamos. Assim que fizermos as regulamentações, podemos pensar dos requisitos e pensar as recomendações que vêm dos fabricantes dos produtos e as empresas asseguradoras, e podemos pensar sobre todos os outros tipos de inputs nos nossos processos. No Reino Unido, temos um setor executivo muito ativo com o governo e para ver que as coisas são feitas da maneira adequada no local. Eles tornam esse processo, vamos ver se o processo é adequado. As mesmas coisas podem ser aplicadas com extratos da lei e das regulamentações, quais são as regras e como podemos reforçá-las. Fizemos um exercício em que estávamos fazendo a verificação de segurança em uma construção, conforme as máquinas estavam se movimentando. Diríamos que a qualquer momento podia ter uma contravenção das regulamentações. Então, o que faríamos? O que isso significa? Isso significa que podemos fazer design e bolar as construções, as edificações com qualidade suficiente com as regulamentações que faremos, ou também podemos usar as mesmas ferramentas para chegar a qualidades mais altas e podemos começar a falar que nada nesse prédio é estruturalmente seguro, mas ou ele é muito seguro. Acho que temos o que precisamos. Acho que é uma grande oportunidade para os governos para suportarem para o setor de construção, com as leis, às vezes, com o comportamento dos clientes, fazendo comissionamento de estradas, de pontes, edificações federais, essas coisas. Mas a parte mais importante é fazer um sistema regulatório, deixá-lo automatizado e otimizado de forma automática, porque assim quer dizer que o governo
vai construir, as pessoas podem dar sequência. A parte, a parte econômica para construir e a parte regulatória vai parar o governo de usar, controlar a temperatura e intensidade da economia. Então acho que o que eu ouvi das conversas aqui nos últimos 2 dias tem uma grande quantidade de entusiasmo, determinação, habilidade nessa sala. E vocês estão chegando na precisão, na proficiência nos seus projetos. Agora precisamos garantir na indústria que damos o valor social, talvez o valor também ambiental, de volta à sociedade. É disso que se trata o licenciamento digital. Eu acho que tenho 5 minutos para perguntas. Eu ficaria feliz se já tivesse alguma, eu espero. Ao final de 2 dias de trabalho duro, que tenhamos achado alguma coisa interessante e que tenhamos feito algum progresso. Eu agradeço muito a vocês. Obrigado, professor Nick. É uma honra ter você aqui na conferência do BIM. Eu fico feliz em encontrar com você pessoalmente. A gente só se viu em reuniões online. Aqui até o final. And I will make you a few questions. Vou fazer algumas perguntas para vocês agora aqui. O assunto que você nos trouxe tem investimentos significativos de recursos e tempo, o que muitas vezes afeta a equação de vários projetos, causando grandes impactos em países e seus desenvolvimentos socioeconômicos. Com esse mercado global que você tem, qual é a sua sugestão para a implementação desse licenciamento digital no Brasil? Nas apresentações dos últimos 2 dias, eu tenho visto pequenos exemplos que são interessantes. Alguns regionais já estão fazendo isso, de regulamentações específicas. Eu acho que o que eu estou tentando oferecer é uma forma de dizer, na verdade, não precisa levar 4 anos. Não precisa ser uma questão de dinheiro, de preocupação, que isso pode ser feito de maneira precisa e eficiente e completa. O importante é começar, é claro. E para começar, que ver as partes regulamentadoras e as autoridades têm que fazer as inspeções e revisões, tem que ter conversas dizendo como que a gente pode melhorar isso. E na minha experiência na Europa, pode ser bastante difícil chegar aos reguladores e ter reuniões com eles. Reuniões em que todos os reguladores estão em um lado da sala e todos os técnicos, engenheiros do outro lado, e os reguladores acham bem difícil entender que algo novo é possível. Então são conversas duras, mas precisamos tê-las. E a segunda parte não precisa ser a mesma despesa que costumava ser, mesmo nível de risco que era. Como podemos garantir que a informação vai sobreviver ao longo do ciclo de vida inteiro da edificação, da construção, considerando que a tecnologia envolvida no modelo atual talvez não seja legível ou utilizável no futuro? E como podemos garantir que os CDEs vão sobreviver ao longo desse tempo? Sim, temos algumas perguntas muito boas. Em primeiro lugar, Raise usa tecnologia de software, só modelos, alguma coisa que vocês veem normalmente em algum lugar. Então isso
sempre vai ser assim. Então, na segunda parte, uma das pessoas que as pessoas não falam muito sobre, mas o IFC foi desenvolvido 30 anos atrás para manter informações por 200 anos. A ideia quando você vai no IFC é sobre, na verdade, é um documento. Tudo que sobrevive deve ter um documento. Se você quiser ler um arquivo IFC, você pode ter, eu acho que são 5 arquivos que são gerados em software para lê-los. Ninguém vai usar isso. É só uma ideia que diz: você não precisa ter o software antigo, você não precisa ter qualquer aplicativo em especial. A informação está ali, existe e pode ser lida. Se você a tem, e isso é uma das coisas que eu estava falando. Interoperabilidade significa ter independência dos aplicativos. E a pergunta sobre a vida longa dos CDs, uma das coisas que o 1950 diz é a quem pertence o dado, e os principais designers e prestadores de serviço e falando: vamos executar esse CDE para você. Aquele dado pertence àquele período. Então as pessoas estão começando a pensar agora no armazenamento de longo prazo. Claro que o UFC é uma parte importante disso. Nós temos, eu tenho vergonha de falar, mas é horrível o armazenamento, o sistema. Muitas pessoas morreram devido a erros que aconteceram, e uma das ideias era que a frase da ameaça dourada, agora a pessoa que escreveu o relatório disse que essa ameaça é um registro digital de tudo que se passa na edificação ao longo do tempo. Então qualquer alteração, qualquer ajuste precisa ser registrado nesse arquivo. Se a gente tivesse isso, tivesse sido passado uma lei, nós teríamos uma resposta na sociedade, mas infelizmente eles retroagiram e falaram que os arquivos em PDF serviriam. Então é uma vergonha para o governo do Reino Unido, na minha perspectiva, mas eles não levaram isso tão sério quanto deveriam. Mas uma coisa que fizeram é dizer: a residência deve ser suficiente para inspecionar as informações. E isso é bem dramático. Não teve tanto impacto assim ainda, mas vai ter impacto, porque significa que as pessoas comuns que vão olhar para a qualidade dos registros, eu acho que isso é muito importante, porque menos segurança tem que ser feita da maneira adequada. Então, novamente, questão de reconhecer que a sociedade em qual trabalhamos está intitulada a saber o que estamos fazendo. A gente não tem mais tempo. Eu agradeço muito a você e uma salva de palmas.